Estou impressionada aqui conversando com a Maura Palumbo, a autora desse livro Perfume das Tulipas, e é legal porque assim, no rodapé você já vê, olha, não é bem o que você imagina, sabe? Você está pensando que é um romance, uma coisa bem leve, e a Maura, na verdade, me chamou muita atenção agora conversando com ela, porque ela é especialista em Segunda Guerra Mundial. Então você imagina, a pessoa que passa a estudar, ela tem histórias para contar só por conta dos estudos que ela fez. Primeiro que Deus te abençoe por essa visão, porque é muito importante que a gente retrate essas desgraças que aconteceram na humanidade, que é para a gente tentar... a gente não vai mudar o mundo, eu sempre falo isso, mas isso faz com que as pessoas vejam a maldade do ser humano para que a gente tente fazer com que esse mundo fique melhor, né? Com certeza. A Segunda Guerra, eu digo que ela não terminou, né? Ela continua, infelizmente, existindo. Quando a gente vê cenas de terrorismo, de tortura, de exclusão, como o caso dos refugiados que hoje a gente, infelizmente, vive. De preconceito, né? Total. Porque é impressionante como tem pessoas que ainda fazem ódio ao Hitler, aqui no Brasil também, né? Sim, existem grupos de neonazistas por todo o mundo, infelizmente. E, esse ódio ficou impregnado, né? Como sendo uma bandeira, como sendo uma dedicação. Uma purificação. Eu acho que sim, né? Uma purificação de raça, como ele mesmo pregou e como as pessoas acham que isso exista. Meu Deus. Então, existe esse perigo, né? O perigo do fanatismo, o perigo de ser dominado por uma força política que não é força como uma conduta, mas como uma violência, a força ligada à violência. Ô Maura, e no livro você consegue mesclar um pouco dessa história, desse horror daquela época, com o romance? Como é o livro? O livro, O Perfume das Tulipas, né, é um livro que retrata a história de duas amigas, uma judia e outra não, antes da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra e termina o livro no final dessa guerra. Então você mistura os fatos reais da guerra... Sim, com os personagens fictícios. Com os personagens fictícios. Sim, é uma história bastante envolvente, existe um pouco de mistério, de suspense, enfim, da transformação, como você usou agora há pouco, a palavra transformação das pessoas, dos princípios delas, dentro desse contexto, dentro desse conflito histórico, né? Até que ponto as pessoas mudam ou se transformam? Porque é o que eu falei, mudar você muda, depois você desmuda. Exatamente. Né? Você muda de ideia. Exatamente, você muda de roupa. Você muda de opiniões. Agora você transformar é você optar por uma vida nova, né? Diferenciada daquilo que você está vivendo. Eu acredito muito nisso, no que você acabou de dizer. A transformação das pessoas como uma população inteira, né? Não tem nem explicação, né, menina? Adere a uma política de extermínio. Gente, é tão louco isso. Se você for... Eu fico imaginando você estudar uma coisa dessa, porque... Você consegue chegar a alguma conclusão? Olha, a gente nunca vai chegar a uma conclusão quando a gente fala sobre ódio. A gente nunca vai chegar a uma opinião formada, a algum conceito. As pessoas, elas se erguem, o poder está muito ligado ao ódio, né? Então as pessoas acham que para você ter poder, você precisa usar da violência e do ódio. E foi isso que o Hitler adotou para a política dele. E conquistou muita gente, conquistou literalmente, 90% né? da Alemanha era nazista. Já pensou, menina? Agora, me fala uma coisa, por que você decidiu escrever esse livro? É o teu primeiro livro? É o primeiro livro, ele já tem uma continuação que vai chamar Entre os Canteiros, né? O Perfume das Tulipas, a segunda parte é o Entre os Canteiros, mas nesse meio tempo eu fui chamada para escrever uma biografia de um sobrevivente de Auschwitz. Agora, só me fala, antes da gente falar dos sobreviventes, eu quero até te falar dos sobreviventes que estão aqui no Brasil, que são histórias muito legais, que vai valer a pena também, a gente vai trazer a Maura quando estiver pronta essa biografia. Com certeza. Mas eu quero saber, o que te inspirou a escrever esse livro? Por que você decidiu escrevê-lo? Primeiro, pelo fascínio que eu tenho sobre história, principalmente sobre essa dúvida de todo mundo, como o mundo se rende ao ódio, de que forma isso foi, como que era esse Hitler, de onde ele saiu, ele era austríaco, ele não era alemão, como é que ele se projeta numa vida política e ganha adesão? E muda o mundo, né, meu Deus? Ele mudou o mundo. Ele é a personalidade, o personagem histórico mais famoso que nós temos. Meu Deus. De toda a humanidade. Então, até que ponto vão os teus princípios morais? Como que uma pessoa
digamos, normal, antes do nazismo, se torna num assassino? Como? Como essa transformação, essa mudança existe? A que ponto a gente está vinculado a esse ódio? Às vezes a gente tem atitudes inesperadas, né? Mas para mim o mais louco não é porque um louco só, tudo bem. Não, você administra um louco. Daí você equipe. Tem uma equipe de loucos que concordam com você, e daí você passa isso e transfere isso e consegue a empatia de, como você falou, 90% de um país. É uma contaminação. Gente, é uma coisa demoníaca, né, Maura? Eu acho que todo mundo tem livre-arbítrio, é óbvio, né? Mas eu acho que as condições que a Alemanha saiu da Primeira Guerra, uma devastação total, fome, miséria, desemprego, corrupção, eles viram nele uma figura messiânica. Salvador da pátria. Uma figura messiânica. E ele se intitulava assim. Eu vim aqui como uma missão. Eu sou uma personalidade messiânica. E daí essas duas amigas, elas se encontram no meio desse perrengue todo? Antes, elas tinham uma amizade, e durante, né? Cada uma de um lado. Porém, é uma amizade, né? Como é que fica? Porque uma é alemã e outra é judia. Uma vai para o campo de concentração e a outra não. Sim. Ou não? Você não vai me contar o livro, mas vão. Sim, exatamente. E elas conseguem manter contato? Sim. De uma forma muito intrigante, interessante. Os destinos delas vão se entrelaçando cada vez mais, né? Meu Deus do céu. Ai, gente, vale a pena ler. Sabe que eu falei uma coisa, não sei até se me corrige se eu estiver errado. O brasileiro lê pouco demais. Infelizmente. Né? E a gente não tem, eu sempre falo isso, que a gente não sabe ler. Porque você precisa, para você saber ler, você tem que parar. Você tem que ver menos a TV, você tem que se concentrar. A leitura não é algo que que você fica ali, você vai ali e você mexe no computador, no WhatsApp. Você vai ali, não. Você tem que ter uma rotina. Uma rotina de leitura, né? Exatamente. Um horário, como você tem horário para todas as coisas, para almoçar, para jantar, para tomar banho, para orar. Você Exatamente. Tem que ter um horário para você ler a palavra. É uma dedicação, né? Você tem que ter uma dedicação para leitura. E daí, consequentemente, a gente escreve mal, fala mal, o povo na escola vai mal. Se expressa mal. Né? Tem maus profissionais também pela falta de leitura. E também opinião não se tem, porque você só tem opinião quando você consegue, né, conhecer várias coisas. Exatamente. Né? Você tem percebido essa dificuldade? Eu vi como é um livro mais grosso. Tem gente que fala, nossa, eu não vou nem começar. É igual aquele livro, não sei o que, de Sofia. A Escolha de Sofia. Eu li aquele livro várias vezes e ele é gigantesco, né? Sim. E no começo, eu era adolescente, a primeira vez que eu li, eu falava, nossa, mas é tão grosso, eu não vou ler esse livro. Mas ele tem sempre Exatamente. um magnetismo. E você que está em casa precisa adquirir, a gente sempre traz às sextas-feiras aqui, pessoas que realmente têm essa visão e que ainda se preocupam com a gente e param o que estão fazendo para escrever. Porque escrever também as pessoas pensam que é fácil, é difícil, né, Maura? Não é. Você criar uma história dentro de uma história real, ainda de um por cima. contexto histórico, fica difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Então, é uma manifestação de um sentimento que está dentro de mim que eu compartilho com todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que conhecer essa realidade porque ela existe até hoje. Porque então, não é uma a gente coisa, toma não é passado. Tomar cuidado com os critérios que a gente usa para avaliar e para julgar os outros. É muito difícil. Você falou que você vai fazer essa biografia agora de um sobrevivente de Auschwitz. Isso. Ele mora no Brasil. Ele mora em São Paulo e ele se prontificou a dar todas as informações porque ele quer ter essa biografia. E eu me encarreguei disso, estou fazendo essa biografia. Você já começou a conversar com ele? Já comecei. É de doer, né, menina? É muito triste. Gente, vou falar, eu estou falando isso porque eu gravei com alguns, como eu estava falando para você, um pessoal que morava na região da Brasleme, ali na Zona Norte. Sim. Uma dessas senhoras. E a gente você está vendo aí imagens de documentários que falam sobre campos de concentração de Auschwitz, que são sobreviventes. Foram inúmeros sobreviventes e alguns vieram para o Brasil na época. São histórias assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse trabalho foi um trabalho feito por uma associação que eles têm, eu não me lembro direito. Mas eu me emocionei demais. Eu ouvi umas 4 ou 5, ou melhor, eu ouvi umas 4 ou 5 pessoas que quando eles começam a contar a história, você já não acredita que é possível que o ser humano chegue nesse ponto, não é mesmo, Maura? Não, com certeza. Talvez você não tenha isso porque você já está acostumada. Não, a gente nunca se acostuma. A gente não se acostuma com desgraça, né, Maura? Exatamente. A gente nunca pode se acostumar a um campo de concentração, as condições dele. E aquela coisa, chegava em Auschwitz, as pessoas tinham 2 filas, para a esquerda e para a direita. A esquerda era para quem ia direto para a câmara de gás e a direita era para quem ia prestar serviços, né,
Escravo. Só que a pessoa não sabia para que fila era essa. De qualquer jeito né? você estava condenado. Deus me livre, gente. Não, de qualquer forma você estava condenado. Aquilo era uma condenação. Tem a gente que morria imediatamente e os outros que iam demorar alguns dias, alguns meses. Mas a situação nunca vai dar para a gente se conformar. Por mais que eu leia, por mais que eu conheça, isso é inadmissível. E você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por essas pessoas, porque elas são sobreviventes mais de uma vez, né? Primeiro que você conseguir sair já é um milagre. A maioria saiu porque acabou a guerra, né? E conseguiu ser resgatada, né, Maura? O que sobraram dessas pessoas, né? Eu não digo que elas saíram inteiras nunca. Mas elas mais. conseguem fazer, esses que eu entrevistei, até teve uma delas que eu chorei muito quando ela falou, que ela disse assim, que você não tem muita alternativa senão amar ainda mais. Você tem que superar isso. E ela constituiu família e tudo, e ela ajudava pessoas assim preconceituosas, pessoas vítimas de preconceito. Porque é uma coisa absurda que esse povo viveu. É impressionante, quem né? sobrevive, a força do ser humano, né? Quem sobrevive é porque se transforma e tem essa se transforma lá dentro e tem um objetivo único. Eu preciso sair daqui. Por que essa pessoa tem que sair de lá? Para deixar esse legado para nós. Para fazer alguma coisa. E para ser muito maior do que aquele sofrimento. A pessoa se transforma num poder, ela tem um poder tão absoluto e tão pleno de superação, de superação e de tolerância. A gente acaba não mais julgando, a gente se torna muito mais tolerante. Não tem como você sair de lá sem isso. E essa pessoa que você está entrevistando tem quantos anos? 88. Ele era criança, então. Ele entrou com 15 anos e saiu com 16 anos e meio, quase 17 anos de Auschwitz. Quando acabou a guerra. Ele só saiu porque acabou a guerra. Mais 2 meses ele também teria sucumbido. Senhor da glória, meu Deus do então céu. São fases, são histórias, são passagens que a gente diz, um ser humano não ia sobreviver a isso. Então fica aqui essa mensagem de como essas pessoas sobreviveram, para deixar isso para a gente. Para mostrar que a gente pode muito mais do que a gente faz. Do que a gente imagina. Não, e do que a gente imagina, né, na verdade. Não é nem do que a gente faz, é do que a gente imagina. Né? Exatamente. Deixa eu te falar, e daí você está paralelo com a biografia, você já está escrevendo... É a continuação, vai ser a continuação... Como é que chama mesmo? Entre os Canteiros. E por que chama Perfume das Tulipas? Então vamos lá. O Perfume das Tulipas, o pai da protagonista veio da Holanda para a Alemanha. E a Holanda tem essa tradição de cultivar tulipas. E ele continuou tendo esse canteiro dentro de Berlim, né, na Alemanha. E ele insistia que as tulipas tinham perfume. Só que as tulipas não têm perfume. Porque se eu te perguntar, tulipa não tem. Não tem perfume. Para ele tinha e pronto. Para ele tinha. E ele fala, e ele deixou isso, que a qualquer momento da sua vida você vai descobrir esse perfume. Então toda essa magia do livro, esse encantamento do livro, está nesse aroma que eles vão descobrindo durante a história. Que coisa linda. Mas sabe o que eu mais gostei? Essa capa, de quem é mesmo a capa que você falou, Ana Paula? Ana Paula. Essa capa, se você reparar bem, eu vou até tentar explicar do jeito que a Maura me explicou. Que é assim, você olhando assim, você vê que tem um pedaço de uma tulipa, não é ela inteira. Metade dela, né? Uma metade dela. Só que a ideia qual é? É você misturar a tulipa com o campo de concentração mesmo, que é o quê? O sangue, a dor. Exatamente. Verdade, né? É uma como ficou se fosse uma visão capa aérea, né, de um campo de concentração, aquele campo, aquele, e no meio dele tem uma esperançazinha, né? Uma tulipa entalhada. E esse sangue pisado, essa dor, esse sangue, é exatamente essa a ideia. Maura, eu estou encantada, parabéns, viu, Muito Maura? obrigada. Olha, deixa eu te falar, você que está em casa, tem o site da Maura, que é maurapalumbo.com. Daí lá você tem o blog, você pode conversar com ela, você vai ter mais detalhes do livro, de como adquirir o livro também, se bem que está nas principais livrarias, mas você pode também adquiri-lo. Olha, tem todas as informações do trabalho dela lá, ela é uma advogada conceituadíssima também, tem essa carreira paralela e é uma escritora agora de mão cheia que está trazendo essa bênção para a gente. Você precisa ler coisas que te tragam, sempre falo isso, que é o que a Bíblia fala em Neemias, alegria, esperança e força para você continuar lutando. Seu problema pode ter certeza que não é 1/3 do problema que aquele povo viveu, mas muita gente sobreviveu justamente para mostrar para nós que nós também podemos.
E quando você tem leituras desse tipo ao teu alcance, você consegue desenvolver isso. Uma força que te dá uma alegria maior para viver, como eu falei antes, independente da circunstância. Porque o que a gente precisa entender é que, independente dos problemas, a gente tem que ser feliz, não é, Maura? Exatamente, pessoas, que o maior bem que a gente tem é paz. Perdeu a paz, perde tudo. E as pessoas descobrem isso quando passam por uma dificuldade muito grande. Geralmente quando a gente perde, né? Daí você pode fazer o seguinte, você pode, como eu falei, sucumbir, se tornar uma pessoa má, revoltada. Mas o melhor mesmo é você se colocar para ajudar as pessoas a dar a volta por cima. Maura, obrigada demais, querida. Volte mesmo.